Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa, hoje conversando com a professora Glenis Feili Ribes Fagundes, engenheira civil, mestra em engenharia civil e atualmente coordenadora do GAP, do Grupo de Apoio Permanente à Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão. Professora, nós falávamos no bloco anterior sobre a importância do Comitê de Águas do Rio Tubarão e do Complexo Lagunar da nossa região, né, professora? Como funciona? E já vimos que existem órgãos, né, governamentais e não governamentais, que são integrantes obrigatoriamente desse comitê, não é? Exatamente. Porque o comitê, como eu disse, ele faz parte da Política Nacional de Águas, né, de acordo com a Lei 9.433 de 97, onde foi estabelecida essa política de gerenciamento das águas. Então, a finalidade do comitê, ele funciona como se fosse um parlamento das águas, tá? Então, ele é um órgão consultivo e deliberativo, tá? Ele não tem, não executa e nem fiscaliza, tá? E, como eu disse, desses segmentos, as entidades que constituem o comitê, então, tudo o que se trata de recursos hídricos, e que, digamos, conflitos de águas, problemas de poluição, a outorga da água, tudo isso deve ser discutido dentro de um comitê de bacia. A professora falou que o comitê não tem uma função executiva, mas, na verdade, ela possui entre seus membros, por exemplo, né, entidades governamentais que são executores, por exemplo. Executores eu não diria, mas nós temos, digamos, como eu comentei, a Fátima, né? Aliás, são fiscalizadores, né? Então, cabe ao comitê exatamente discutir as questões e tentar, junto aos órgãos competentes, fazer com que as coisas aconteçam. Professora Glene, suponhamos que um telespectador nos assiste e tem um riacho, sei lá, um olho de água, alguma coisa na sua localidade, e que ele está vendo que esse manancial está sendo, de certa maneira, prejudicado com a emissão de poluentes, enfim. É possível uma representação junto ao comitê para que alguma coisa se faça? Com certeza, ele pode, uma vez que ele tem essa preocupação, ele pode se dirigir ao comitê, colocar os problemas que os membros, quer dizer, os técnicos do comitê, vão procurar saber de que forma pode-se amenizar esse problema, o que deve ser buscado lá fora. O comitê também é formado por câmaras técnicas, e isso é interessante a gente entender como funcionam, o que são essas câmaras técnicas, né? Porque na realidade assim, o comitê, o funcionamento dele, o órgão máximo é a Assembleia Geral, depois tem uma diretoria, uma comissão consultiva e uma secretaria executiva. Certo. Tá? Essa comissão consultiva é constituída de 6 representantes. Tá? Então, 2 de usuários, 2 de órgãos públicos, 2 de sociedade civil organizada. E ele pode ainda possuir núcleos de apoio técnico e núcleos de apoio administrativo. E é previsto em regimento que esses núcleos criem câmaras técnicas. E no nosso caso, então, o comitê optou por criar inicialmente 7 câmaras técnicas, que elas ligadas àqueles setores que são os mais problemáticos na nossa bacia. Por exemplo, professora, por exemplo, então, pessoal entender, né? Se tem uma câmara técnica do carvão, da suinocultura, da risicultura, efluentes industriais, resíduos sólidos, esgotamento sanitário e uma de educação ambiental. E depois do trabalho dessa, criou-se uma 8ª câmara técnica, que está atualmente com bastante atividades, que é uma de proteção de nascentes. Senhora, pela relevância, e até porque muitos professores, a comunidade tubaronense nos assiste aí semanalmente, na Câmara Técnica, por exemplo, existem profissionais ligados àquela área, por exemplo, de investigação ou de cuidado, de zelo da Câmara Técnica? Perfeitamente. Então, a gente procurou, assim, em cada uma dessas câmaras técnicas, elas são constituídas normalmente de 4 entidades, 4 técnicos. A gente pega os técnicos ligados àquela área ou aquele setor, né, da economia
E o primeiro objetivo foi exatamente fazer um diagnóstico dos problemas que existiam naquela área. Perfeito. Após um estudo e um diagnóstico, então, se fez metas, né? Se pensou o que se poderia já ir fazendo para se minimizar esses problemas. Os problemas. E, na verdade, as câmeras técnicas, elas vão evoluindo ao longo do tempo, surgindo novas câmeras, a partir do momento que novas preocupações, novas demandas ambientais poluidoras exatamente. Ocorrem, é isso? A partir do momento que se perceba a necessidade de uma outra área, de um outro setor, ter uma atenção especial, né? Então, a diretoria do comitê reúne-se e decide, e depois vai para aprovação em Assembleia Geral. E a primeira Câmara Técnica, a professora lembra qual foi instalada? Elas foram instaladas ao mesmo tempo, as 7. As 7 foram instaladas ao mesmo tempo. Então, pegando todos os setores, né, da economia que eram poluidores. A única que é mais recente, aí ela foi criada sozinha, sim, foi a de proteção. É a 8ª Câmara. A 8ª Câmara, que é a de proteção de inocentes. Professora, uma das questões que nos chama a atenção, na verdade, por exemplo, na nossa região, a questão das demandas, né, poluentes do carvão, né, e também das outras câmaras técnicas também são bastante agressivas ao meio ambiente, né? A gente vai, daqui a pouco, no último bloco, começar conversando sobre isso exatamente e sobre quais são assim, as perspectivas do próprio comitê relativamente à participação da sociedade, dos segmentos organizados, não é? Das entidades, dos órgãos governamentais, no sentido de estabelecer, né, um fortalecimento, não apenas do comitê, mas, enfim, da nossa região, no sentido de preservação do nosso manancial aquífero, ok? Perfeito. Então nós vamos fazer um intervalo de 3 minutos e voltamos daqui a pouco conversando com a professora mestra Glênis Sueli Ribes Fagundes, coordenadora do GAP, Grupo de Apoio Permanente, à Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e ao Complexo Lagunar. 3 minutos e já estaremos de volta.